O nosso grupo vai falar sobre contos e ele é composto pela Marina Pereira, Ana Flávia, Matheus Batista, Lívia Prado e Natan. O conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo ou uma situação que dá origem aos acontecimentos da narrativa. No conto, há poucos personagens e poucos locais de fala, pois, como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos, realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos, de fadas. A estrutura desse gênero textual ela é composta por 4 partes. A introdução, que é o momento inicial, onde há uma breve ambientação do espaço, do tempo, dos personagens e do enredo. O desenvolvimento, que se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentada na introdução. O clímax é quando acontece o momento de maior tensão da história e, por fim, o desfecho, que é o encerramento da narrativa, onde vai se apresentar uma solução para o enredo. O conto ele apresenta as seguintes características: um espaço delimitado, um tempo marcado, a presença de um narrador, poucos personagens e um enredo. Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de conto, dos quais se destacam os contos realistas, que narram as situações realistas e não imaginárias, os contos populares, que narram histórias transmitidas de uma geração para outra, os contos fantásticos, aqueles em que as histórias apresentam uma mistura da realidade com a ficção e confundem os leitores com os acontecimentos absurdos, contos de terror, que narram as histórias cheias de mistério, suspense e medo. Contos de humor são os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Contos infantis vão narrar histórias para crianças e têm a intenção de transmitir uma lição de moral. Contos psicológicos são os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. E por fim, os contos de fadas, que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. A história do conto ela é contada por um narrador, e esse narrador ele pode ser um narrador observador, que é aquele que conhece a história, mas não participa dela, um narrador personagem, que é aquele que além de narrar a história, ele também é um dos personagens, ou o narrador onisciente, que é aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. O conto contém poucos personagens, pois por ser um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Mesmo assim, ele contém protagonista, que é o personagem principal da obra, o coprotagonista, que é o segundo personagem mais importante da história, o antagonista, que é um dos personagens que se contrapõe ao protagonista e nem sempre está presente nas narrativas, o oponente, que é o personagem que tem uma relação próxima do antagonista, o coadjuvante, que é o personagem que auxilia no desenvolvimento da história, exercendo uma função que pode ou não estar relacionada com a narrativa principal. O figurante é um dos personagens que tem um papel ilustrativo sem relação com o enredo ou nenhum dos personagens. E por fim, o falso protagonista, que é o personagem apresentado ao leitor com o objetivo de induzi-lo a acreditar que ele é o foco principal da narrativa, para depois revelar quem é o verdadeiro protagonista. O tempo e o espaço nos contos. O local em que se desenvolve a história, ele é delimitado, como uma determinada casa, uma rua ou um parque. Isso vai acontecer pelo fato de que o conto ele tem que ser uma narrativa breve, onde não é possível se falar de muitos espaços diferentes. Além do mais, o tempo também é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento da história acontece. O tempo ele pode ser cronológico, quando as coisas acontecem numa sequência normal de horas, dias e anos, ou psicológico, que é quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. A biografia de Murilo Rubião. Murilo Rubião nasceu no dia 1º de junho de 1916 em Carmos de Minas, no estado de Minas Gerais. Ele viveu na sua cidade natal durante apenas o seu primeiro ano de vida. Seu pai, Eugênio Álvares Rubião, era filólogo e poeta e, portanto, foi uma grande influência para o filho. Antes de fixar residência em Belo Horizonte, Murilo Rubião viveu em Conceição do Rio Verde e em Passa Quatro. Com 19 anos de idade, ele escreveu seu primeiro conto. Em 1938, quando ele era estudante na Universidade de Minas Gerais, ele foi um dos fundadores da revista Tentativa.
Foi em 1939 que começou a trabalhar como redator na Folha de Minas e no ano seguinte na revista Belo Horizonte. Após se formar em Direito em 1942, sem se destacar nos estudos, como o próprio autor reconheceu, tornou-se diretor da Associação dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Em 1943, dirigiu a Rádio Inconfidência. No início de 1945, ele participou do primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, em São Paulo. Nesse mesmo ano, o autor se tornou presidente da Associação Brasileira de Escritores em Minas Gerais. Em seguida, em 1946, foi nomeado para ocupar o cargo de oficial de gabinete do Interventor Federal de Minas Gerais, João Beraldo. O primeiro livro de Murilo Rubião, O Ex-Mágico, foi publicado em 1947. No ano seguinte, a obra recebeu o prêmio Otton Lynch Bezerra de Mello. No entanto, o contista continuou a conciliar sua carreira literária com o serviço público e, em 1948, trabalhou como diretor do Serviço de Radiodifusão do Estado de Minas Gerais. Em 1949, Murilo Rubião se mudou para o Rio de Janeiro, onde exerceu o cargo de chefe do Serviço de Documentação da Comissão do Vale do Rio São Francisco. Contudo, voltou a Minas Gerais para atuar como oficial de gabinete do governador Juscelino Kubitschek, além de dirigir a imprensa oficial e a Folha de Minas. A mudança para a Espanha aconteceu em 1956, quando o escritor trabalhou como chefe do Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil, na cidade de Madrid. Foi nesse país, em 1960, pouco antes de voltar ao Brasil, que ele recebeu uma condecoração do governo espanhol. De volta a Belo Horizonte, em 1961, ele trabalhou novamente na imprensa oficial, onde criou o Suplemento Literário de Minas Gerais, em 1966. No ano seguinte, dirigiu novamente a Rádio Inconfidência. Já em 1974, finalmente atingiu o sucesso como escritor, ao publicar seus livros O Pirotécnico Zacarias e O Convidado. A aposentadoria no serviço público ocorreu em 1975, ano em que foi eleito presidente do Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais e ganhou o Prêmio Luísa Cláudio de Souza pela obra O Pirotécnico Zacarias. Já em 1983, voltou a dirigir a imprensa oficial e recebeu a medalha da Ordem do Mérito Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, além da medalha de honra da Inconfidência. Dessa forma, o contista Murilo Rubião teve uma vida dividida entre a escrita literária e as diversas funções que exerceu como jornalista e funcionário público antes de falecer, em 16 de setembro de 1991. Em Belo Horizonte, com 75 anos de idade, devido a um câncer. Características da obra de Murilo Rubião. A obra de Murilo Rubião está inserida no contexto da terceira geração modernista, ou pós-modernismo, mas é conhecida principalmente por sua filiação ao realismo mágico ou fantástico. Portanto, os contos do autor apresentam situações absurdas associadas a um universo literário mágico ou fantástico. Esse nonsense é acompanhado pela ambiguidade e fragmentação da narrativa, construída por meio do monólogo interior dos personagens, o que permite ao narrador, via fluxo de consciência, apresentar conflitos existenciais. Assim, leitoras e leitores experimentam o estranhamento diante de uma realidade absurda, mas distanciada de questões sociais. Contexto histórico e estilo da época. A América Latina, nesse contexto, era tomada, nos vários países que a compõem, por ditaduras militares extremamente repressivas, as quais impunham forte censura à liberdade individual, à política e à artística. Os escritores, assim como outros artistas, eram frequentemente censurados, perseguidos, mortos ou se autoexilavam em países que viviam uma normalidade democrática. O estilo realista mágico apresentava-se, portanto, como um meio de fazer evidenciar-se nas narrativas as contradições da realidade, mas de forma mascarada, metafórica, permeada por situações mágicas e sobrenaturais, o que tornava o enredo alegórico, sendo visto pelos agentes repressores como uma mera ficção fantasiosa. Análise da obra Pirotécnico Zacarias. A introdução. O conto começa com o narrador protagonista questionando sobre a morte do pirotécnico Zacarias, que mais tarde se saberá trata-se do próprio narrador. Ele segue tentando explicar. Uns acham que estou vivo. O morto tinha apenas alguma semelhança comigo.
Outros mais supersticiosos acreditam que quem andam chamando Zacarias não passa de alma penada. O narrador continua tecendo reflexões sobre a sua situação de morto-vivo e como os antigos amigos, pessoas conhecidas, fogem dele quando o encontra nas ruas. Algumas até se assustam, assim ele não tem a oportunidade de explicar o ocorrido, mas mesmo assim ele tenta. Em verdade, morri. Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o que antes fazia, e devo dizer com mais agrado do que anteriormente. No desenvolvimento, Zacarias começa então a narrar os fatos que colocaram-no naquela situação, quando em uma noite, voltando de uma festa, fora atropelado. A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro. Um negro espesso, cheio de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhantes a densas fitas de sangue. Sangue pastoso com pigmentos amarelado, de um amarelo esverdeado, tênue, quase sem cor. A partir daí, o narrador revive momentos, como em flashbacks de sua infância, lembranças de uma professora invadem sua memória. É quando o grupo de jovens, moças e rapazes discutem sobre o que fariam com o cadáver. O clímax acontece quando o defunto decide dar sua opinião. Alto lá, também quero ser ouvido. Ao ouvir tais sentenças, o jovem que tinha opinado em levá-lo para o cemitério desmaiou. Assim, para tomar a situação mais confusa, sentiam a impossibilidade de dar rumo a um defunto que não perdera nenhum dos predicados geralmente atribuídos aos vivos. Por fim, Zacarias tenta restabelecer o contato com os amigos daquela fatal noite. Só eles eram testemunha de sua morte, mas não os encontra. Agora, morto-vivo, Zacarias tenta provar que mesmo morto consegue amar e sentir as coisas, ainda mais do que quando estava vivo. O tipo de narrador é o narrador protagonista, onde o foco narrativo está em primeira pessoa, o tempo é cronológico e o espaço é a rua onde Zacarias foi atropelado. A principal crítica deste conto está no final, quando Zacarias percebe que depois de morto, está na verdade mais vivo do que os próprios vivos. Significa que ele pode amar e entender as coisas melhor do que nós, que vivemos uma vida agonizante, algo sem sentido.